erradicação do trabalho infantil na zona rural. Hoje, na Câmara de Vereadores em Rolim de Moura, recebemos uma visita muito importante, o doutor Marcos Coutrin, que é procurador do Ministério Público Federal do Trabalho. E ele vai falar conosco qual é a importância e o objetivo dessa palestra, desse trabalho aqui hoje, doutor. Então, no ano 2016, o Estado de Rondônia, junto com suas secretarias de assistência social, educação, planejamento, agricultura, Idaron, Emater, junto também com os Ministérios Públicos do Trabalho e do Estado de Rondônia, Justiça do Trabalho e Banco da Amazônia, instituiu um comitê gestor voltado a tratar das vulnerabilidades no campo, ou seja, de várias situações que transformam os nossos jovens, crianças e adolescentes em situações perigosas envolvendo o trabalho infantil, a evasão escolar e a própria drogadição, ou seja, o uso de drogas. E hoje aqui nós estamos passando para os extensionistas da Emater, os extensionistas sociais, os extensionistas rurais que vão a campo, que vão às fazendas, às pequenas propriedades rurais, conversam com os produtores e com as famílias aqui do interior do estado para capacitá-los sobre o tema trabalho infantil, ou seja, dizer quando se configura e quando não se configura o trabalho infantil de acordo com a nossa legislação. Doutor, o senhor tem esses números hoje já em mente ou que o senhor lembre do trabalho infantil na zona rural em nosso estado? Existem duas grandes pesquisas envolvendo o trabalho infantil no Brasil. A primeira é a pesquisa nacional por amostra de domicílio, que é feita pelo IBGE, que considera o estado de Rondônia o terceiro pior índice de trabalho infantil no país. Ou seja, de todos os estados, Rondônia é o terceiro pior. E também existe um estudo da Organização Internacional do Trabalho, junto com o estado de Rondônia, tratando dos 10 municípios onde há os piores índices de trabalho infantil, Rolim de Moura não está incluído nessa lista. E nós também temos dados de que mais de 130 mil crianças e adolescentes estão em situação de trabalho infantil hoje no país. Então, se você considerar que Rondônia é o terceiro pior índice de trabalho infantil no país, muitos desses números contribuem para esse problema nacional. O senhor lembra de algum município aqui do nosso estado que está nessa lista? Ariquemes, Cacoal, Jaru, Machadinho do Oeste, Porto Velho, Presidente Médici, São Francisco, São Miguel, Urupá e Vilhena. Esses são os 10 municípios onde se considera os piores municípios de Porto Velho, onde existe o problema do trabalho infantil, tanto no campo como na cidade. Essas ações que estão sendo discutidas aqui, elas em prática, o senhor acredita na eficácia para reduzir esses números? Justamente pela dificuldade que o Estado e que os órgãos de fiscalização têm para chegar no meio rural e tratar desse tema que foi instituído esse comitê gestor. Então, com o esforço da Emater, do Idaron, da SEAGRE, dos Ministérios Públicos, das Secretarias de Estado envolvidas nesse comitê gestor, a gente acredita que no longo prazo nós vamos conseguir mudar essa realidade e tirar Rondônia dessa situação de ter o terceiro pior índice de trabalho infantil. Quem sabe a gente consiga atingir a meta nacional, que é erradicar, ou seja, eliminar o trabalho infantil no ano de 2020. No estado, na região norte, qual é o outro estado também que está numa situação parecida com a de Rondônia? No estado temos o Pará, com números bem sensíveis de trabalho infantil. O próprio estado do Acre foi objeto de alguns documentários e reportagens envolvendo o trabalho infantil no Vale do Juruá, que são as casas de farinha, onde crianças manuseiam equipamentos perigosos e também trabalham em outras atividades rurais. E também creio que o estado do Amazonas também apresenta altos índices de trabalho infantil, principalmente no meio urbano. Por nós sermos uma região, Rondônia, em que há muita produção no agronegócio, a gente precisa eliminar o trabalho infantil dessa cadeia de produção. E também romper uma cultura que existe desde os mais antigos, dos mais velhos, até os dias atuais, de que criança tem que trabalhar. O que nós temos são dados e pesquisas que mostram que crianças que trabalham não têm acesso aos demais direitos, como educação, profissionalização e lazer, e também não conseguem se inserir no mercado formal de trabalho depois de um certo tempo. E existem pesquisas também que quando a criança trabalha, acontece um outro problema que é a evasão escolar, ou seja, a criança imediatamente tende a sair da escola. E essas pesquisas demonstram que toda vez que crianças saem da escola numa determinada localidade, aumenta-se a taxa de homicídio naquelas localidades, porque as crianças e adolescentes acabam migrando para a marginalidade.